Eclesiastes 4, capítulo 12. Você pode ficar sentado, em pé. Diz assim: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Vamos lá mais uma vez? Diga comigo: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém? Você pode sentar, quem estava de pé. Nós vamos estar falando hoje sobre família, né? Ter família é bom, às vezes é complicado. Boa, né? Às vezes tem umas confusõezinhas, né? Uns entendimentos, mas nós vamos estar falando sobre família. Repita isso comigo, tema dessa ministração. Diga assim: família. Diga assim: família. Uma aliança inquebrável. Mais uma vez, diga: família. Uma aliança inquebrável. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Amós 3, versículo 3. Amós 3, versículo 3. Diz assim: porventura andarão 2 juntos, se não tiverem de acordo? Vamos começar a falar sobre família, que é muito complicado, né? Na verdade, o que nós vemos na televisão hoje em dia é cada vez mais o incentivo a não entrar em uma família. A família se tornou um empecilho para muitas coisas. Uma vez eu estava falando com um colega e disse assim: não, que bom que o padrão de família mudou. Não é mais questão de ter pai, ter mãe. Hoje você pode ter só o pai, ou sua mãe, ou mãe, ou pai, pai. E hoje algumas escolas nem se comemoram mais Dia das Mães e Dia dos Pais, por causa dessa questão da união afetiva. E dizem que isso é muito ofensivo, e aí trocaram pelo Dia da Família, né? E na escola eu sempre brigo. Eu falei: olha, quer dizer que além ainda da pessoa optar ou querer, ou se ela nasceu, eu não quero entrar nesse negócio, nessa questão hoje, apesar de nós não cremos isso, além dela exercer essa sexualidade trocada, né? Ela antes queria o direito de ser aceita. Hoje ela quer ir além desse direito. Ela quer que quem é mãe não seja mãe. Entende? Então, como uma pessoa se juntou, eu não, Deus me livre, né? Está amarrado. Mas como um homem resolveu se unir com outro homem, ele quer brigar para que não haja mais o Dia das Mães dentro da escola, porque isso é ofensivo. Engraçado, porque antes eles se sentiam tão ofendidos no seu direito, e hoje se quer roubar o direito de quem é mãe, de quem decidiu ser mãe e de quem decidiu ser pai, de quem decidiu construir uma família onde tenha mãe e onde tenha pai. E eu falei na escola, olha, espera o Dia dos Pais e vão os 2 mãos juntos, olha. Ou então espere o Dia das Mães e vão as 2 mãos juntas. Mas por que querer se meter e deformar algo que não é da conta deles? Eu sou de uma família que tem pai e que tem mãe. Meu pai resolveu casar com a minha mãe, e a minha mãe resolveu ser mulher do meu pai, e se juntaram os 2, nasceu eu. E quer dizer que agora eles não têm mais o direito de comemorar o Dia das Mães, porque um grupo não, isso é ofensivo. A Bíblia diz assim: porventura andarão 2 juntos se não tiverem de acordo. Eu tracei aqui, eu quero falar sobre a palavra acordo, né? Eu vou falar alguns sinônimos sobre de acordo. Eu quero chamar os músicos, tá? Rapidinho, Eduardo, Lu, Léo, a gente vai fazer uma brincadeira aqui em cima. Acordo, sinônimos: combinação, conciliação, concordância, concórdia, da minha pode subir também, conformidade, consonância, contrato, convenção, convênio, entendimento, harmonia, negócio, pacto, reconciliação, tratado. Tudo isso aí tem a ver com acordo. O que é o contrário de acordo? Alienação, atrito, censura, desaprovação, desunião, discórdia, divergência, leviandade, oposição, perlenga, reprovação. A palavra acordo, ela vem de uma palavra italiana que se diz acordo. Estava esperando algo assim, né?
é acordo mesmo. Na verdade, o acordo ele é um instrumento parecido com, eu notei que ele é parecido com um contrabaixo, né? Ele vem da rabeca, né? Então, do rabecão. O rabecão seria um contrabaixo mais antigo, a rabeca seria o violino. E por que o acordo vem disso? Porque o instrumento, por si só, ele é um instrumento que ele se propõe a fazer sons harmônicos. Sons harmônicos. No acordo não é necessário que as pessoas sejam iguais. É isso que as pessoas não entendem. Não é necessário que as pessoas pensem igual. Não é necessário nem que elas acreditem na mesma coisa, mas é necessário que elas decidam ter uma postura só sobre um determinado assunto, ainda que sejam totalmente diferentes. Ainda que um torça para o Flamengo e outra torça para o Vasco. Ainda que uma torça para o Corinthians ou que outra torça para o Palmeiras, igual aquele filme do brasileiro, né? Romeu e Julieta, né? A versão brasileira. Pode ser totalmente diferentes, mas se eles decidirem estar unidos dentro de um pacto sobre um determinado tema, essa situação poderá o quê? Fluir. Eu vou demonstrar para vocês na prática. Quais foram? Cadê a subiu não? Ah, meu Deus. Aqui, fica aí. Quais foram o louvor que você tocou hoje? Você já esqueceu a tua sequência de louvor? A igreja mesmo? O que ela cantou hoje? Hã? Das lentas. Ninguém explica a Deus. Aqui, isso. Deus está conosco. Não, vamos tirar rápido, porque aí eu vou passar para vocês. Para onde iremos nós? Ninguém explica a Deus. Rocha na balada. É lento também, né? Então, ok, vamos lá. Léo, você vai tocar a música Rocha na balada. Ok? Tá para começar? Só, Léo, só olha para lá, não. Mas eu fiz um cola. Eu estava brincando com a minha esposa, a gente está fazendo seminário, né? Ela falou assim, você fica do meu lado, você acaba a sua prova e sai logo, você nem fica lá para me ajudar. Eu falei, não, mas eu vi sua prova. Eu falei, eu até vi que você tinha errado a questão. Ela disse, você não falou nada. Eu falei, mas eu orei ao Senhor. Eu falei, Deus ilumina a minha esposa. Você está tocando? Meu Deus, nossa. Não, canta não, se mexe, você não canta não. Vamos lá. Pode acompanhar ele. Toca para hoje menos nós. Vamos lá, pode passar. Quem explica Deus? Canta. Tem gente que às vezes não nota, né? Mas eu não quero nem perguntar. Tinha alguma coisa errada? Né? Tinha alguma coisa errada? Sabe, então, irmão, olha só. A questão é a seguinte: olhando de fora, dá a impressão, gente, essa banda é horrorosa. Essa banda é pior do que a banda dos Chaves. É ou não é? É pior do que a banda dos Chaves. Eles tocam muito mal, ela canta muito mal, e não é. Debinha canta muito bem e estava cantando muito bem. Léo toca muito bem e estava tocando muito bem. O Lu toca muito bem, o Dudu e o Dudu. Não, Eduardo e o Dudu. Tocam muito bem e todos estavam tocando muito bem. Mas por que para você estava tudo muito feio? Porque não existia acordo. Eles não chegaram em um consenso. Às vezes, nós na nossa casa, como filhos, como maridos e como esposas, achamos que o que nós estamos fazendo é o correto, e eu acho que a minha postura como marido é a correta, e que eu estou abafando. Mas deixa eu te falar uma coisa: se não tem acordo, para quem olha de fora, a tua casa é horrível. Tu acha que tu está abafando, eu sou assim, minha casa é desse jeito, mas não há consonância, não há harmonia. Você até acha que está fazendo bonito, mas ninguém de fora, quando vê,
tem esse mesmo pensamento. Está muito ruim. Se não tem harmonia, no caso pode ser. Por favor. Né? Obrigado, tá? Amém. Vou pedir para aplaudir não, porque foi muito feio. Você entende, irmão? Entender que viver em comum acordo e chegar a um pacto não é uma coisa fácil. Porque eu não posso, por mim mesmo, de mim, não, eu sou marido, vai ser essa canção. E a minha esposa, não, vai ser essa canção, porque a minha mãe cantava essa canção. E aí vem um filho e fala, que eu vou cantar canção nenhuma, comigo é um negócio mais moderno. E cada um vai cantar uma canção e cada um vai escrever uma história. E todo mundo vai achar que está abafando. Você que é filho, para os outros você acha assim, caramba, eu estou abafando. Você que é mulher, talvez você fale assim, caramba, eu estou abafando, estou fazendo, estou dando o meu melhor, estou fazendo perfeitamente, você marido também, mas para quem olha a sua casa de fora, as pessoas chegam assim, nossa, que casa estranha, que lar feio, que família desconjuntada, porque foi essa a sensação que você experimentou ao ver uma banda de pessoas tocando bem, cantando bem, mas sem um acordo, mas sem chegarem a um denominador comum. E você diz, caramba, que banda horrível. E músicos tão excelentes, se permanecessem assim, perderiam de longe para músicos que começaram há meses atrás, mas que resolveram tocar a mesma canção. Se trouxéssemos uma banda iniciante aqui, mas que resolveram fazer o mesmo mesmo Jaqueline, sabe? Aquele ritmo que a pessoa começa, né? Jaqueline, qualquer música, o mesmo ritmo. Você ouve às vezes, mas se decidir tocar junto, fica muito mais bonito do que muitas pessoas deficientes que não querem andar em harmonia, não querem andar em acordo. A beleza do teu lar parte, primeiramente, em você andar junto com a tua casa e com a tua família. Você pode dizer amém? Eu falo assim, eu ando rápido. De vez em quando minha esposa fala assim, está solteiro? Porque eu vou andando, daqui a pouco eu estou a 4 passos, né? Um pouco mais na frente. Já está solteiro? Eu vou e dou uma diminuída. Quem anda rápido, porque, irmão, quem anda rápido também é um sofrimento andar do lado de quem anda devagar, não é? Não é verdade? Parece que o dia vai passar e você não vai fazer o que você tem que fazer. Não, aí anda rápido também, mas às vezes eu sou meio acelerado e vou embora, né? Você precisa andar junto com a tua casa, irmão. Você precisa andar junto com a tua família, com a tua mulher, irmão. Entende? Você precisa andar junto com o teu filho. Às vezes a gente vê família que é engraçado, vai ser um atrás do outro. Uma coisa estranha, não andam juntos. É necessário ter acordo. Primeiro que nós vivemos, irmão, numa sociedade complicada. O que mais se prega hoje é o prazer a qualquer custo. É a questão do hedonismo, né? Não, eu preciso ser feliz. Eu tenho que ser feliz. As pessoas inventaram uma máxima aí que eu não sei quem inventou isso, deve ter sido o diabo. Eu casei para ser feliz, né? Eu nasci para ser feliz. E aí, quando eu acredito nisso, eu me coloco movido pela mídia, pelos meus amigos, geralmente por gente divorciada, né? São ótimos para aconselhar isso. Pessoas que forem infelizes e frustradas nos casamentos são feras, né? A gente dá conselho para o teu casamento se arrebentar também, que ela quer aumentar o time, né? São pessoas que falam assim, minha filha, você merece ser feliz, larga esse cara. Você merece ser feliz, larga essa mulher. Ou então, o adolescente jovem, você merece ser feliz, foge de casa. Foge de casa. E aí tem coisa que só adolescente mesmo pode acreditar nessas coisas, né? Ele vai viver de quê? Né? Mas ele acredita. E aí tudo que se levanta como um empecilho para a felicidade dele, de uma hora para outra passa a ser totalmente descartável. E assim nós estamos construindo as famílias e a sociedade de uma forma volúvel, volátil. Não, se levanta contra a minha felicidade. É um empecilho. Ela não está querendo que eu seja feliz. Ela precisa ser descartada. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Eu sei que às vezes eu sou meio agressivo na pregação. Eu sei que eu sou, né? Mas assim, no final vai terminar bem, tá? Irmãos, cá entre nós aqui, já pensou se Deus fizesse um homem para ser feliz? Fala aí, estou botando todo mundo no bolo, meu irmão. A gente também. Já pensou se Deus falou assim, vou fazer um homem que ele vai me fazer feliz?
Hein? Hein, irmão? Santo, que isso? Você está dizendo que eu sou o quê? Que eu sou a pior pessoa do mundo? Não, não estou dizendo isso. Eu vou te propor um exercício. Vou te propor uma meditação. Digamos que nós possamos ter a capacidade de implantar um chip no teu cérebro. E que esse chip filme, armazene em formato de filme, todos os teus pensamentos durante uma semana. Você ficaria confortável de na hora do culto nós passarmos seus pensamentos aqui em vídeo, no telão para todo mundo ver? Você ficaria confortável? Ficaria? Tu não é tão bom, né? Quanto tu acha que tu é. Não, achar eu sei que tu não acha, mas pelo menos quanto tu diz que tu é. Já pensou se Deus fizesse o homem, pastor, para ser feliz? Não, e Deus era onisciente. E aí, isso aí é o que mais me caviva, porque Deus era onisciente. É onisciente. Deus já sabia de tudo que está acontecendo, Deus já sabe de tudo que vai acontecer, mas mesmo assim, Ele decide fazer um homem. Ele não fez o homem para ser feliz. Não fez. Porque se Ele fez com esse intuito, né? Ananias e Safira foi um acidente de percurso, né? Sodoma e Gomorra, outro acidente de percurso, né? Não, isso aí veio junto, não era para ter vindo não, destrói, manda fogo, né? Egito, e tantos mais. Santo, você está dizendo o quê? Que eu não casei para ser feliz? Se você pode parar para pensar em Deus, né? Deus não fez o homem. Deus não fez o homem para ser feliz, irmão. Ele fez o homem para amá-lo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Mesmo sabendo, aqui eu abro parênteses, né, e a minha fala, não é Bíblia, mesmo sabendo que nós o ofenderíamos, maltrataríamos o seu Evangelho, afrontaríamos a sua santidade, que negaríamos a sua presença, mesmo sabendo que o homem caminharia por caminhos totalmente contrários à sua vontade, ainda assim, Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de enviar o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, o amando ou não amando, ou tendo afrontá-lo, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Amar não é ser feliz, amar é uma atitude. É óbvio que não é, se eu quer dizer que amar é ser triste, não. A gente precisa soltar isso. Amar é amar, independente se é feliz ou se não é feliz. Porque o amor não depende da felicidade para ser amor. Amor é amor, seja em momentos tristes, em momentos alegres, seja em momentos em que você sinta orgulho da pessoa a quem você ama, ou seja em momentos em que você se decepciona pela pessoa a quem você ama. Senão a Bíblia mentiria, quando a Bíblia diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor não se comporta de uma forma leviana, não se alegra na injustiça. Só coisa estranha, irmão, só coisa ruim. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, mas passe o que passar, o texto fecha: o amor jamais acaba. Você está entendendo isso? Vira para uma pessoa que está ao seu lado, você que está com a sua esposa, você que está com o seu esposo, diga assim para ela, tipo assim: eu não me casei contigo. Você que é esposa, eu sei que tem algumas pessoas separadas aqui, eu ia tentar juntar filho com o pai, mas não ia ficar muito confuso. Diga assim: eu não me casei contigo para eu ser feliz. E eu espero que você saiba que também não foi para te fazer feliz. Diga assim: bobinho. Se a gente depender do outro também para ser feliz, não é? Então, mascado. Diga assim: eu casei contigo para te amar, a despeito de todas as coisas que nós venhamos passar. Diga assim: o nosso amor jamais acabará. Estejamos alegres ou tristes, em paz ou irritados, mesmo que o motivo da minha irritação seja você. Entende, irmão? A palavra do Senhor, a Bíblia nos convida a amar, aqui homens, como Cristo amou a igreja. Nós não tínhamos nada para oferecer e ainda assim Ele nos amou. O pastor Fernando fala uma frase que ele fala muito, repete muito, na verdade, que ele diz assim: sozinhos chegamos mais rápido, mas juntos chegamos
mais longe. Essa frase deve ser dele não, eu já ouvi outra gente falando, né? Mas ele fala muito, não é isso? Você sozinho, irmão, você pode conseguir as coisas mais rápidas, você pode chegar mais rápido, onde você quer, mas junto com alguém, você vai bem mais longe. Deixa eu te provar. Bota o cavalo para mim. Sumiu, André? André, você esconde. Isso, olha que cavalo bonito. É bonito, irmão. Acha feio? Acho bonito. É bonito. Assim, para você ter dimensão de que tipo de cavalo é esse, eu não sei falar o nome dele, é Clydesdale. Ele é aqueles cavalos que puxam carruagens. Bota a próxima foto para você ter a dimensão desse cavalo. A próxima, né? Não. Passa aí. Acho que eu botei essa coisa errada. Aí. Você tem a dimensão do tamanho desse cavalo. Um cavalo desse, um Clydesdale desse, sozinho, ele consegue arrastar 2.200 quilos. Sozinho. Tamanha é a força dele. O máximo que ele consegue carregar são 2.200 quilos de uma carroça, de uma carruagem. Se nós colocarmos 2, bota agora a foto lá dos outros, então tem 4, volta. Se nós colocarmos 2 Clydesdale, quanto que se um carrega 2.200, quanto 2 carregarão? Aí tem engano, não, eles carregam 6.800. O máximo que um carrega é 2.200. 2 cavalos conseguem carregar 6.800. Sandro, que coisa louca. Que coisa louca. Se o limite é 2.200, se o limite já testado é 2.200, como 2 podem carregar mais do que o dobro, mais do que o limite de um só? Porque há um poder, irmão, na parceria. Há um poder na parceria. E eu nem estou falando isso aqui numa dimensão espiritual, não. Há um poder na parceria. Se nós pensarmos em Deus, Deus é assim. 1 mais 1, quanto que é? 3. Onde tiverem 2 ou 3, ali eu estarei. Então se eu chego aqui, com o Diácono Adriano somos 2, mas quando nós nos somamos, um outro aparece. Um outro aparece. Eu sozinho, eu posso chegar até o portão. A minha esposa, com muito esforço, talvez sozinha, também chega até o portão. Mas se eu for de mão dada com ela, nós conseguimos atravessar a rua e talvez ir para um outro bairro, algo que eu não conseguiria sozinho, porque há poder na parceria. Deixa eu te explicar se ficar fácil, mais ou menos concreto de entender. Por exemplo, vou usar minha esposa aqui. Minha esposa é advogada. Se ela trabalhar sozinha, digamos que ela ganha 50 por semana, sei lá, de 40 processos, não entendo, não sei se eu estou falando besteira. Vamos juntar 2 advogados, então vamos dar conta de 80, não, talvez dê conta de 120. Porque a parceria, irmão, ela impulsiona, ela nos move, ela nos incentiva. A Bíblia diz: um ao outro ajudou e disse: esforça-te e tem de bom ânimo. Viver em família é assim. Às vezes a gente tem um nosso limite, é lá. E talvez o limite da minha esposa, do meu esposo, seja menor do que o meu. Mas quando nós damos as mãos e os braços e passamos a andar em acordo, nós vamos muito mais além do que a soma dos nossos limites. Porque há um poder muito forte na parceria. Você que é esposa, que está com seu esposo do seu lado, vira de novo e diga assim: tu é o meu parceiro, ou tu é minha parceira. Fala, irmão. Falou, viu, parceiro? Você está entendendo? Diga amém. Então eu quero falar sobre 3 motivos que nós lemos aqui, agora vamos para a pregação. Sobre 3 motivos que me fazem entender que vale a pena mesmo viver em família. Vai lá para o texto de Eclesiastes, que nós lemos no início. Eclesiastes. Capítulo 4. Prometo não me alongar. Eclesiastes capítulo 4. Nós lemos do versículo 12, mas eu quero que você venha comigo para o versículo 10. Fique com a sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos ficar nele. Versículo 10 está escrito o quê? Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo
não haverá outro que o levante. O Monte Everest, eu estava lendo, o primeiro alpinista dele foi Edmund Hillary, e o ajudante dele, Tenzin Norgay, eu não sei falar, eu quero falar da história dele. Eu sei que os dois começaram a subir, e num determinado momento, o alpinista veio se sentir, não, eu estou mais preparado, esse cara só veio para carregar peso, ele só veio para me ajudar, né? Ele só veio para ser o meu submisso, para o meu ser meu ajudador, tipo, parece um pouco às vezes como o marido fala, né? Não, eu vou na frente, não, eu sei o caminho, não, vamos embora. E ele foi, e num determinado momento, ele largou ele começou a andar um pouco mais na frente do seu ajudante. Só que ao pisar, ele pisou em uma vala que estava coberta por gelo, e ele desceu direto. O que foi que salvou a sua vida? O que foi que salvou a sua vida? Foi o fato dele estar amarrado à cintura junto ao seu ajudante. E às vezes nós homens, assim, eu vou, às vezes falar com mulher, falar com homem, vou falar para filhos também. Às vezes nós homens, a gente demora a entender que Deus nos chamou para andar do lado da nossa esposa. E que muitas das vezes, irmão, nós, no nosso sentimento de autossuficiência, de achar que a gente ia arrebentar e que a gente sabe das coisas, a gente cai. E quantas das vezes nós só nos levantamos porque nós estávamos presos pelo laço da aliança com a nossa mulher. E ela foi lá, puxou a corda e nos colocou de pé. Quantas das vezes, muitos de nós já não passamos por isso? Eu já passei. A esposa fala assim, você não me ouve, né? Você não me ouve, né? E a gente aprende, né? Mentira, a gente faz de novo. A gente cai de novo, né? Aí a esposa fala assim, não me ouve, né? Agora sim. Mentira, a gente vai cair de novo. Mas assim, sabe por que eu quero falar isso para você, meu irmão? Porque uma hora, você, meu irmão, você, minha irmã, você é adolescente, tu vai cair. A Bíblia diz que quem está de pé, cuidado para que não caia. Porque o risco de cair, a possibilidade de cair é real. E deixa eu te falar, tu vai cair. Que isso, santo, te desconjuro. Né? Uma hora, meu irmão, algo vai dar errado na sua vida. E você precisará estar do lado de alguém que te pegue pela mão e que segure a sua corda e te coloque de pé. Seja financeiramente, seja no emprego, seja sentimentalmente, seja, sei lá, às vezes familiarmente, em algum momento você vai estar para baixo. E se você estiver só, quem te levantará? Quem te levantará? Você que é solteiro e que às vezes passou um momento de sofreu no casamento. Não, eu não quero me casar mais, foram muitas decepções. Não, Deus tem uma família, sabe? Deus tem uma bênção para você. Não é porque um te tratou mal que todos vão te tratar. Deus colocará uma pessoa que te tratará bem, que te dará honra. Amém, irmã? Te dará. Se você tem medo, te dará. Ele vai andar na frente e vai cair, igual o outro, mas vai ser melhor. Entende? Esse vai te agradecer. Você está entendendo? Levanta a mão agora. E às vezes assim, a gente vê meninas, irmão. Meninas. Não, eu não quero casar. Eu quero ser uma pessoa de sucesso. Menino, não, eu não quero casar. Porque as pessoas não querem mais andar em aliança. E aí quando você cair, você não terá ninguém para te levantar. E eu não estou falando só para casamento, estou falando para filhos também. Você que uma hora ou outra decide andar sozinho. Eu não preciso do meu pai, eu não preciso da minha mãe. Deixa eu te falar uma coisa, adolescente, levante a mão. Levante a mão bem alto, adolescentes, jovens, solteiros, levantem a mão. Levantem. Pode acreditar no que eu vou falar. Vocês vão cair. Muitas vezes. Muitas vezes. Vocês vão quebrar a cara. Muitas vezes. E sabe qual é a diferença? A diferença é se você tem alguém do teu lado que te ama, para estar lá, para te colocar de pé ou não. Essa é a grande diferença. Você está entendendo? Diga amém. 1 Samuel capítulo 22, do 1 ao 2, assim, então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. A gente conhece essa história. Quando Davi foi para a caverna de Adulão, quem é que foi atrás dele? Quem que foi? Fala, irmão. Se você errar, mais coisa vai acontecer, a gente vai rir, né? Quem foi atrás dele? A Bíblia diz que os endividados, os amargurados, os achados em aperto. Mas a Bíblia diz que antes desse grupo chegar, chegou um outro grupo.
que foi a sua família. E aí tem um outro texto que há anos mesmo, o pastor Paulo Giovanni pregou lá no Bethel Kids, isso grudou na minha cabeça, quando ele falou assim, Salmo 84, versículo 10, porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que habitar na tenda do ímpio. E eu lembro quando o pastor Paulo Giovanni falou sobre isso, que ele diz assim, olha que situação que Davi estava, porque a gente vê esse versículo com uma conotação boa, não é verdade? Olha, eu prefiro estar, né, na tua casa, Senhor. E ele falou assim, gente, que triste, né? O rei Davi chegar ao ponto de dizer assim, Senhor, eu prefiro estar na tua casa. Prefiro estar na tua casa. Meu, Davi tinha casa. Como é que alguém pode preferir estar dentro da igreja do que dentro da sua casa? Tem pessoas que saem do seu trabalho e vão para bares beber, porque elas fazem o máximo possível para diminuir o tempo em que ela esteja dentro da sua casa, porque ela não é feliz lá. Ela não é feliz lá. E o rei Davi chega assim, olha Senhor, eu prefiro estar na tua casa do que na tenda da adversidade. E Davi estava tendo seu filho que violentou a sua filha, o outro filho que se levantou contra o seu reinado. Davi foi um péssimo pai. E aí chega essa conclusão. E aí nós temos dois momentos, um momento que ele está sendo perseguido, está passando um momento de dificuldade, mas ele está com a sua família. Em outro momento que ele está totalmente poderoso, cheio de dinheiro, cheio de riquezas, com um grande reinado debaixo dos seus pés, e dizia assim, eu prefiro ficar dentro da casa do Senhor do que voltar para minha casa. Qual é a melhor situação? O que você escolhe, meu irmão? Eu vou te falar, irmão, eu trabalho em escola pública, trabalho em escola particular também de pessoas assim com aquisição financeira um pouco mais elevada, não chegam a ser ricos, mas mais elevados. Já trabalho há anos com crianças pobres. Eu nunca vi, tenho 12 anos de magistério, eu acho, ou mais, né? Eu nunca vi a notícia de que um aluno meu pobre tenha se suicidado. Nunca vi. Passa miséria, passa dificuldade, passa aperto. Eu nunca ouvi a história de um aluno de uma escola pública. Talvez pode ter acontecido, mas o que eu vejo de história de alunos de escola de elite que tiram a sua vida, entende, irmão? Em que lar você quer estar, irmão? Em que lar você quer estar? Não, você podia botar uma terceira opção aí, né? Com riqueza e com paz. Tudo bem, mas assim, né? Mas assim, né? Só pode ter essas duas? Não é? Ou pobreza ou alegria? Não pode ser riqueza e alegria? Não pode também, irmão. Mas você precisa definir o que realmente é importante para a sua vida. Amém? Versículo 11 de Eclesiastes. Diz, também, se dois dormirem juntos, eles se esquentarão. Mas um só, como se esquentará? Vou falar o que acontece lá em casa. A minha esposa, às vezes, ela, tipo assim, que às vezes a gente dá razão para o inimigo, né? Apóstolo Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. A minha esposa tem a mania de, assim, num dia frio, uma noite fria, assim, às vezes eu estou debaixo do cobertor, de botar aquele pé de defunto no meio das minhas pernas. Irmão, é um negócio assim, é uma coisa, irmão. Tá entendendo? Eu assim, que isso, cara? Eu acho que é a forma que ela tem de se vingar do mau costume que eu tenho de não gostar de me enxugar. Eu não gosto de me enxugar. Eu gosto de sair do banheiro molhado e pum, ir pra cama. Né? Sei lá, não sei explicar. É coisa minha. Também não quero ser me julgo. Vou molhado mesmo. E aí eu deito, e aí eu faço. Aí ela vem e me abraça, né? E aí quando ela me abraça, aquelas costas todas cheias de água. Entende, irmão? Mas assim, deixa eu te falar. Deixa eu te explicar o porquê que você sente frio. Eu vou te explicar um pouquinho que você sente frio. Porque na vida, irmão, a lei da física, né? Quem tem mais, cede para quem tem menos. Não é a lei da sociedade, né? Poderia ser, mas na física é. Na física é. Por que nós sentimos frio? Porque nosso corpo tem calor, e quando o vento passa por nós, e as moléculas de oxigênio esbarram na nossa pele e roubam o calor. E aí nós resfriamos. Quando a gente joga uma água quente numa chapa de hambúrguer, você vê aquela água esquenta e evapora, mas aquela chapa passa a estar mais fria do que estava antes, porque aquela água roubou o calor da chapa. Então, quando há um encontro de algo que está mais quente com algo que está menos quente, porque não existe frio, né? Termômetro mede frio, mede quantidade de calor, né? O frio é a ausência do calor, termômetro mede calor. Quando eu estou com algo quente e algo menos quente, e quando eles estão juntos, a tendência é que os dois venham a se equilibrar em suas temperaturas.
Se eu estiver passando um momento de frieza, um momento de solidão, se eu estiver sozinho, irmão, quem vai me aquecer? Quem vai me aquecer? Quem vai aquecer o pé de defunto da minha esposa se ela não tiver minha perna quente para colocar? É bom, irmão? Não, não é bom. Mas uma hora, ao passar aquele momento de ira, sabe? Aquele momento da glória, aquele momento de falar assim, tu és servo de Deus, né? Nós estaremos confortáveis em uma temperatura. Eu vou talvez estar menos quente, mas ela vai estar mais aquecida. Isso acontece em vários fatores. Acho que é no Polishop, vende uma mangueirinha, ou no Mercado Livre, que é assim, teu pneu arriou, né? Não furou, arriou, descalibrou, né? O que você faz lá? Você pega uma mangueirinha, liga no pneu mais cheio, vai lá e coloca no seu pneu vazio. E aí aquele ar vai equilibrar de um para o outro. Aí você vai lá e troca, vai colocando, e daqui a pouco todos os pneus vão conseguir andar. Vão estar mais vazios? Vão estar mais vazios, mas vão conseguir andar. Tem uma historinha que é assim, o cara furou o pneu, na verdade é uma piada, vai contar piada no altar, mas vale. O cara furou o pneu, e aí ele foi trocar o pneu. E aí acho que na hora que ele tirou os parafusos rodaram, quem já ouviu, faz cara de quem nunca ouviu, caíram no bueiro, só que ele não percebeu, ele estava na frente de um manicômio, e aí quando ele chegou com a roda para colocar, cadê os parafusos? Ele falou, meu Deus, cara, o que eu vou fazer agora? Cadê os parafusos? E tinha um maluquinho lá em cima do muro. Aí o maluquinho falou assim, ei, o que foi? Tira um parafuso de cada roda. Aí ele foi lá, tirou um parafuso de cada roda, e todas as rodas ficaram com 3 parafusos. Ele falou assim, rapaz, e olha que você é maluco, hein? Eu sou maluco, eu não sou burro. Você entende, irmão? Porque andar sozinho é burrice, irmão. Você negar o auxílio e a ajuda da tua esposa e do teu esposo, ou às vezes, pai e mãe, você negar por preconceito uma palavra de sabedoria do seu filho, que às vezes em algum momento esteja cheio do Espírito Santo do Senhor e traga uma palavra de solução para a tua vida, desculpa, é burrice. A Bíblia conta a história de Jó. Ele estava ali com seus amigos, e a Bíblia fala sobre Jeú, e Jeú chega diante dele e fala assim, olha, eu temi falar com vocês, porque vocês são de mais idade, e eu vi vocês discursando, mas antes de eu falar, deixa eu te dizer uma coisa, não é dos mais idosos a sabedoria, mas daqueles que repousam o Espírito Santo do Senhor. É falta de sabedoria, é burrice, negar a ajuda de alguém, simplesmente porque eu não quero perder o meu calor. Você está entendendo? Diga amém. Atos 28, versículo 15 e versículo 16, diz assim, e de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Apio e às 3 vendas, e Paulo, vendo, deu graças a Deus e o tomou de ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte, com o soldado que o guardava. Sabe o que está acontecendo com Paulo aqui? Paulo já estava sabendo que estava decretada a sua morte. Ele já sabia, estava preso já para morrer. Uns foram encarcerados, para Paulo foi permitido ficar preso em casa. Já existia prisão domiciliar, só tinha um guarda na porta dele. Paulo já sabia que ia morrer. Agora pasmem, quando Paulo vê os seus irmãos chegando, a Bíblia diz que Paulo se enche de ânimo, sabendo que morreria, porque há um poder, irmão, espiritual na parceria. Às vezes nós podemos estar passando um momento de morte nos nossos sentimentos, na nossa casa, olhar para uma situação e falar assim, caramba, como é que vai ser? Se você tem uma pessoa que te ama do teu lado, irmão, a tua esposa, o teu esposo, o teu filho, isso é capaz de encher o teu coração de ânimo, de olhar para o teu filho e falar assim, não vou desistir, eu tenho uma razão para lutar e continuar de pé. De olhar para a tua esposa e falar assim, não vou desistir, eu tenho uma razão para lutar e continuar de pé, eu vou ser sacerdote da minha casa. De você olhar para o seu marido e falar assim, não vou desistir, ele é estranho, mas é meu marido, eu vou ser mulher sábia da minha casa, eu vou edificar o meu lar. Porque eu não casei só para ser feliz, eu casei com um sacerdócio, com uma ordenança de amar a minha casa, de amar o meu marido, de amar os meus filhos e de amar os meus pais. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Versículo 12. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, porque o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Tem mais uma figura aí? Bota aí para mim.
É uma ponte, isso, é a ponte Golden Gate. Sabe o que eu acho engraçado nessa ponte aí? São os cabos, irmão. Porque, assim, eu sei que não são grossos, mas são muito cabinhos finos. E basicamente 2 pilares que seguram essa ponte enorme, que vive caindo nos fios, né? Igual a Torre Gêmea, todo filme derrubava. Pega alguém lá e derruba de verdade. Vamos ver, uma hora vamos lá e derruba essa ponte de verdade. Porque a ponte para cair em filme é essa aí. São vários cabos fininhos que não são capazes, irmão. Eu posso falar, não são capazes de segurar uma ponte dessa. Não são. Mas o que segura essa ponte não é um cabo. São 25 mil. São 25 mil cabos. Que talvez na sua aparente fragilidade conseguem sustentar uma ponte enorme como essa. Talvez você acorde e olhe para o espelho diante de um desafio, diante de um trabalho, diante de uma prova de vestibular, Enem, né? Diante do Enem que está chegando aí, ou diante de um projeto do seu trabalho, e você pensa assim: caramba, eu sei que Deus é o cabo maior, mas eu não consigo sustentar. Eu não consigo sustentar esse projeto. É pesado demais para mim. E eu vou te falar, realmente é. Tem projetos que são pesados demais para nós. Realmente são, se nós estivermos sozinhos. Mas se nós tivermos vários cabos conosco, nós conseguiremos. Se o meu pai for um cabo, se a minha mãe for um cabo, se o meu filho for um cabo, se a tua igreja for um cabo, se o departamento for um cabo, se o teu irmão for um cabo, meu irmão, se a tua avó for um cabo, se o teu pastor for um cabo, se o teu líder for um cabo, meu irmão, você vai sustentar esse projeto. Porque não é você sozinho, são 25 mil. E você precisa entender que os grandes projetos de Deus chegam na sua vida, não é para que você cresça e para que você seja altivo, não é para que você olhe para trás e diga: cara, que projeto enorme que Deus colocou na minha mão, mas você não está segurando ele sozinho. Isso é a dádiva daquele que anda em família, meu irmão. Para aquele que anda em família. Quando eu estive ministrando essa palavra lá numa igreja batista, eu falei assim um pouco da minha história, meu irmão. Às vezes assim, as pessoas estão pensando, porque eu passei muita dificuldade, irmão. Minha primeira infância foi morando dentro de uma igreja. Meu pai era zelador da igreja presbiteriana de São João de Meriti. Nós morávamos atrás da igreja. Saímos de lá, meu pai foi zelador na igreja presbiteriana aqui em Parque Aragão. Morávamos atrás da igreja. Vou contar muito isso, senão começa a chorar. Mas uma vez, minha mãe comprou uma piscina, Tony, aquela de 1.000 litros, você tinha que molhar em gangorra, molha o pé, molha a cabeça, e furar a piscina todinha, irmão. Entende? Quantas vezes sujaram a roupa da minha mãe no tanque, porque chegaram lá, lavaram sola de sapato com lama, em cima da roupa da gente, desrespeitando o espaço que era da nossa casa. Até que um dia um pastor, que Deus o tenha, chegou para o meu pai e disse assim: a gente vai fazer uma aula na igreja, eu vou precisar tirar a escada, mas não é para você sair não, tá? Só que a gente morava no segundo andar, irmão. Mas você não precisa sair não. Você não precisa sair não, mas eu vou precisar tirar a escada. De lá fomos. Aí meu avô falou assim, a gente não tinha pra onde ir. Meu avô virou para minha mãe, meu avô já falecido já, falou assim: Esther, tem essa garagem enorme aqui, você pode usar essa garagem e fazer uma casa. Fomos, meu pai, minhas duas irmãs, para dentro de uma garagem. E dentro de uma garagem eu fui até os meus 18, 19 anos. Entende? E assim, e hoje eu estou aqui, não sou rico não, meu irmão, mas eu me considero uma pessoa muito bem-sucedida. Muito bem-sucedida. E aí, irmão, eu lembro que quando eu casei, comprei meu terreno ali no bairro da Covanca. Eu falei: vamos lá ver minha casa. Vamos lá ver minha casa. E eu tinha sido o primeiro neto dele a ter comprado um terreno. E meu avô com cheio de romantismo, né? Chegou mais devagar e eu subi naquela uma rampa de barro, o pessoal que lembra lá, né? E eu cantava, né? Aí, meu avô, quando chegou no portão da minha casa, já começou a chorar. Já começou a chorar. Quando ele chegou na varanda, já estava falando mistério. Sabe por quê? Porque ele conseguiu ver aquilo que Deus estava fazendo na minha vida, que não era por causa da minha força, foi por causa do esforço dele, trabalhando, fazendo peça de trem na rede, morando em Saracuruna, sabe? Bebendo água de poço, incentivando as filhas delas a estudarem, sabe? Ralando para os filhos delas estudarem, sabe? Vendo a minha mãe, uma pessoa que ralou para estudar, que fazia a gente fazer curso de manhã, de tarde, de noite, que não tinha quem tomasse conta, então fica dentro da escola, que pelo menos ninguém te rouba, você está entendendo? E ele chegou ali e falou assim, e olhou aquela situação, caramba, como é que ele imaginaria que Deus faria isso? Porque não foi ele sozinho, não foi minha mãe sozinho, não foi eu sozinho. Existiam vários cabos ali
sustentando um projeto de vida e que hoje eu estou aqui, os meus irmãos, minhas irmãs estão aí, meus primos, pessoas bem-sucedidas, mas viemos de lugares, irmão, muito humildes, muito pobres. Muito pobres. É por isso que às vezes eu não tenho muita tolerância para ouvir história triste. Não tenho muita tolerância, irmão. Não tenho muita tolerância. Deixa eu falar para você, ó, eu nunca, irmão, nunca tive uma bola de futebol. Vou nem falar de videogame. Para mim, a Atari era um luxo. Atari, nossa, era um luxo. Uma vez na minha vida, que eu e meus 2 primos nos juntamos para fazer um carrinho de rolimã. A gente descia esse morro aqui, ó, igual uns alucinados, com aquele carrinho de pilha. E a gente fazia rodízio. Cada semana um ficava com o carrinho. Na minha semana eu levei para casa. Quando eu cheguei, eu só vi as bilhas. Eu falei, pai, cadê o carrinho? Eu precisei da madeira para a obra. Irmão, meu mundo caiu, irmão. Eu vi aquelas bilhas ali, eu falei, cadê o carrinho? Entende? Eu vou começar a chorar, vou parar. Entendeu? Você entende, irmão? Mas assim, hoje quando eu me vejo, sabe, pregando aqui, nossa, isso quer dizer que por você estar pregando, você se considera bem-sucedido? Eu considero sim, irmão. Me considero, para mim é uma honra estar ministrando a palavra para vocês. Para mim é uma honra, irmão. Sabe, muitas pessoas poderiam olhar para mim, para minhas irmãs, para meus filhos e falar assim, isso aí não vai dar em nada. Aí tá assim, meu pai na simplicidade dele, irmão, meu pai às vezes se enrola falando, meu pai é uma pessoa assim, ele às vezes assim, a gente vai na igreja dele, ele apresenta os filhos, ele fala assim, aqui está meu genro, que é dono de uma escola, meu outro genro, que é engenheiro, aí tá vendo, a minha filha que é bióloga, para mim eu sou professor de educação física, tá, irmão? Aí fala assim, meu filho que é presbítero, eu falei, não fala minha profissão não, gente. Eu falei, qual o problema, gente, ser professor de educação física? Um engenheiro, que meu filho que é presbítero. Aí, esse momento de consternação passou quando ele apresentou a Kézia. E a minha filha, que é mãe do Gabriel e de Samuel. Eu falei, pelo menos ela falou no ministério, né? Da minha irmã só falou que era mãe do Gabriel e de Samuel. Mas assim, a gente releva porque ele vê a alegria, irmão. Entende? As pessoas poderiam olhar para meu pai e falar assim, isso aí não vai dar em nada. Meu pai foi expulso de casa porque o pai dele resolveu ter um casamento novo. Ele disse assim para os filhos assim, saiam de casa, eu quero ter um casamento novo e vocês vão me atrapalhar. E vieram para o Rio, irmão, sem nem saber onde parar. Entende? Talvez a tua história seja muito pior do que a minha. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você pode ter a vida sofrida que for, meu irmão. Deus tem projetos enormes para você, mas você não vai conseguir sustentar. Você não vai conseguir sustentar, mas se você tiver do teu lado, irmão, pessoas que funcionem como aqueles 25 mil cabos segurando, olhando para você assim, é pesado, mas eu te ajudo, é pesado, mas eu te ajudo, é pesado, eu te ajudo, é pesado, mas eu te ajudo. Lá na frente, você que é mãe, você que é pai, escuta o que eu estou te falando, você que é filho, você vai olhar para trás e você vai saber que a tua vida foi um testemunho de pessoas que andaram do teu lado porque você resolveu viver e honrar a sua família que Deus te deu. É isso que é viver em família, meu irmão. Só que isso o mundo e a televisão não quer contar. Isso eles não querem falar. E foi para isso que Deus nos chamou. Para te falar, meu irmão, vale a pena viver em família. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena. Santos, você falou assim, há um grande poder na parceria. Que poder é esse? Nós lemos Eclesiastes capítulo 4, o 10, 11, 12, mas eu queria que você lesse o versículo 1 comigo. E eu quero te falar que poder é esse que existe na parceria daquela de pessoas que resolvem andar juntos em obediência à palavra de Deus. Diz assim, depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos, e dos que não têm um consolador. E a força estava do lado sobre os opressores, mas eles não tinham um consolador. Você pode passar a luta que for, meu irmão. Pensando nesse texto não fala do Espírito Santo, mas eu estou transliterando ele aqui. Você pode passar a luta que for. Aqueles homens não tinham, mas nós temos. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Deus está. Se a tua casa, meu irmão, resolver fechar um acordo de andar reunido pelo nome do Senhor, porque esse versículo não se restringe apenas para a igreja, não. Serve para a tua casa também.
Se você decidir que Deus será o Deus da tua casa, da tua vida, e vocês entrarem nesse acordo, eu posso te garantir que Deus estará lá. Você está entendendo? Diga amém. Atos 16, 23 ao 26, já vou terminar. Sei que eu estou estorbando um pouco os irmãos. Dizia: havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés do tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões. Paulo e Silas estavam passando um momento de extrema dificuldade. Eles poderiam virar um para o outro e falar assim: Paulo, está ruim. E Silas falar: Paulo poderia falar assim: a gente vai morrer, hein, Silas? E Silas falar: né? Que tal a gente morrer logo, né? Mas não, meu irmão. Eles olharam para o outro e falaram assim: está ruim, não tem como piorar. Vamos fechar, vamos entrar numa corrida aqui, junto, vamos adorar o Senhor. Vamos chamar Deus para esse lugar. Vamos chamar Deus para esse lugar. Silas, Paulo, vamos começar a invocar o nome do Senhor. E ali, meu irmão, diante daquela situação de cárcere, que talvez para a sua vida hoje seja um momento de dificuldade financeira, de enfermidade, de uma sentença de um médico, de uma impossibilidade, de um projeto que já se frustrou, sabe? Se você chegar para a tua esposa e para o seu filho: vamos fechar um acordo aqui, vamos chamar Deus para a nossa casa, vamos chamar Deus para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, eu te garanto, meu irmão, que o que vai acontecer na sua casa não será diferente do que aconteceu dentro daquela prisão. Deus abalará as estruturas do inferno, meu irmão, e quebrará os grilhões, mas para isso você precisa fazer um acordo com a tua casa. Você que é pai, você precisa fazer um acordo com a tua mulher, dizer assim: olha, vamos orar juntos, vamos orar juntos. Aí, sabe, a gente prega, a gente não é muito santarrão não, mas eu falei com a minha esposa, falei: a gente fala nisso, né? Às vezes a gente não ora muito. Hoje a gente estava estudando para a prova junto, a gente tem momentos assim de comunhão, né, espiritual, que a gente faz seminário. Ela falou assim: lê aí. Aí eu fico lendo, né? Aí ela estava lendo, falando, e assim a gente estuda junto a palavra de Deus. E eu falei assim: já aproveita que você está lendo, tem como fazer uma massagem aqui? Né? Mas assim, tem um momento onde a gente chama Deus para nossa comunhão. Sabe o que significa isso? O que vai acontecer se Deus entrar na minha casa? Eu vou te falar o que vai acontecer. Vai acontecer o que aconteceu na casa de Marta, Maria e Lázaro. Maria era aquela menina complacente, né? Calma. Marta era mais revoltada, que a gente chama de mais rebelde, mas que fez uma declaração linda do amor a Jesus e de declaração de saber de quem Jesus era. Eu já falei isso aqui. Quando Jesus chega e Lázaro está morto, Marta chega revoltada, agitada, e fala assim: Jesus, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Pode ser até uma rebeldia, irmão, pode ser talvez uma forma ríspida de falar, mas que é verdade, se Jesus estiver na nossa casa, meu irmão, morte nenhuma ainda vai levar a nós. Se Jesus estiver na nossa casa, meu irmão, demônio nenhum se levanta para matar os nossos projetos. Se Jesus estiver na nossa casa, meu irmão, nenhum demônio do inferno é capaz de destruir, trazer morte para o nosso casamento, para a vida dos nossos filhos. Se Jesus estiver na minha casa, meu irmão, as drogas não vão levar os teus filhos, as drogas não vão levar os teus filhos, ninguém vai levar a tua mulher, a prostituta não vai ter espaço, o homem estranho não vai ter espaço, mas para isso você precisa invocar, em acordo com a tua casa, com os teus filhos. Chegar aí na sua casa hoje e trazer em casa essa palavra: vem cá, você, mulher, vem cá, vamos orar. Chegar em casa, vamos invocar a Deus e mudar a história da nossa casa, mudar a história da nossa família. Vamos fazer com que Deus seja presente constante na nossa casa, porque se Jesus estiver na nossa casa, meu irmão, a morte não vai entrar. Demônio não terá poder sobre a minha casa. Não terá, meu irmão. Acredita nessa palavra, meu irmão. Não terá. Não terá. Não terá, meu irmão. E sabe o que vai trazer essa certeza para a minha vida? O que trará essa certeza para a sua vida? É que hoje você tem ao seu lado o Consolador. O Espírito Santo está ao teu lado. Eu quero chamar juntos aqui para te consolar e te confortar, te fortalecer,
te incentivar e dizer assim: continua andando que eu estou contigo. Continua nessa estrada porque eu estou contigo. Parece que o projeto é muito grande, mas não é só você sozinho, tem pessoas orando por você. Continua, não desanima, o projeto vai ser muito grande, parece ser até assustador, e talvez você ache que você não vai conseguir suportar, mas tem uma igreja orando por você, tem líderes orando por você, tem pessoas orando por você, intercedendo pela sua vida. Se Jesus estiver na tua casa, a morte não entrará. Não entrará. Sandra, eu tenho meu marido, está longe da presença do Senhor. Meu filho está desviado. Mas quem você tem lá? Que é servo do Senhor. Fecha um acordo com ele. Vamos orar. Até quando? Até Deus fazer a obra. Até o meu filho voltar. Até a minha filha voltar. Até o seu pai se converter. Até a sua pessoa. Quando é que a gente vai parar de orar? A gente vai parar de orar quando ele se converter. Aí a gente para de orar? Não, a gente não para de orar. A gente só troca oração. A gente para de pedir e a gente ora para agradecer. Porque a oração faz parte da vida do crente. A gente só troca objeto. A gente só troca objetivo, a gente só troca forma. Quando é que vai parar? Agora, irmão, o segredo você já tem, a palavra você já tem. Sandra, eu não vivo, a gente não vive às vezes porque a gente não quer. Se você chegar na sua casa hoje, de mãos dadas com a sua esposa, com os seus filhos, sabe? Antes de ver Silvio Santos, naquele joguinho dos pontos, que fala um montão de decência, que não tem nada para acrescentar na tua vida. Ou para você ver aquele detetive fantasma do Fantástico, aquela mancha azul que só fala de desgraça, sabe, que não tem muita coisa para acrescentar na tua vida. Você que é viciado em Datena, que só quer ver porcaria, irmão. Perde tempo ouvindo desgraça, perde tempo ouvindo besteira, coisa que não vai trazer solução para a tua vida. Chega assim, ó, vamos desligar a televisão um pouquinho, dá a mão aqui, ó, dá a mão a mamãe, mãe aqui, dá a mão a mamãe, dá a mão a papai aqui, ó. Vem cá, filho, eu sei que você não quer orar, mas vem sem querer mesmo, vem sem querer mesmo. Não vou pedir para você orar não, calma. Eu sei que tu não é crente ainda, você vai se converter. Mas dá a mão aqui. Dá a mão aqui. Dá a mão aqui. Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Deus fará uma grande obra na tua casa. Eu tenho certeza absoluta disso. Sandra, na minha casa sou só eu e a minha filha. Então é tu com ela. Sandra, na minha casa sou só eu e a minha esposa e meus filhos estão de fé. Então é você com ela. Você precisa orar. Você precisa orar, meu irmão. Você precisa lembrar que o Consolador está contigo. Você precisa lembrar que o Espírito Santo é o teu guia. Ele é o teu companheiro, ele está lá. Você precisa abrir a tua boca. O Espírito Santo me ajuda, me auxilia. O problema é que a gente desiste, meu irmão. No meio da caminhada, a gente desiste, meu irmão. A gente acha que nós não conseguimos e realmente tu não consegue. Sozinho tu não consegue. Sandro, sou apenas eu. Sou apenas eu, Sandro. Só tem eu. Então eu vou te apresentar um montão de gente que pode ser cabo para segurar essa ponte. Quem consegue ser cabo para segurar essa ponte com a vida do seu irmão? Você consegue levantar a sua mão? Como é bom viver em família. Como é bom pertencer à família de Deus. Como é bom. Como é bom, meu irmão. Saber que mesmo que nós estejamos só na nossa casa, a Bíblia diz que há amigos muito mais chegados do que irmãos. De olhar para uma pessoa como meu irmão, mas meu irmão, está pesado lá em casa, me ajuda em oração, me ajuda em oração. Você não precisa nem falar o que é, porque o Espírito Santo sabe, o Consolador está lá. E quando você juntar um mais um, reuniu no nome, chegou mais um. Deus chegou no projeto. E aí, se Deus chega no projeto, a morte, ó, vai. É você chegar numa situação de morte na tua casa e dizer assim: Tiago, eu sei que você estava confortável até aqui. Eu sei que você estava presente na minha casa até aqui. Eu sei que você estava fazendo eu sofrer até aqui. Eu sei que você estava trazendo tribulação para a mente da minha esposa, do meu esposo, atrapalhando os meus pensamentos, fazendo com que ela me tratasse mal até aqui. Mas já te falar uma coisa: Jesus está na minha casa agora. Retire-se agora. É agora, você não é mais bem-vindo aqui, porque onde Cristo está, a morte não pode estar. Onde se acende uma lâmpada, a treva se dissipa. E o Espírito Santo vai acender a tua casa. Se você, eu não vou profetizar, eu não tenho como profetizar isso, você precisa querer. Se você fechar um acordo com a tua mulher, nessa hora eu queria que você ficasse de pé e que você procurasse o seu familiar. Mulher, com esposo e filhos, com os seus pais. Eu queria que você se colocasse de pé e começasse a chamar Jesus para dentro da sua casa. Sandra, eu olho para essa circunstância e eu não consigo ver opção, não consigo, Sandra. O amor já foi, Sandra, não respeito mais.
mais nada, não tem como mais sustentar. Eu sei, meu irmão, eu sei que tem horas que a gente passa em situações que a coisa é insustentável. Insustentável se você estiver sozinho. Se você estiver sozinho. Mas se você estiver com alguém que te ama, se você estiver com a tua família, se você estiver com a tua igreja, se você chamar Jesus para a tua casa, creia nisso, meu irmão. Eu quero repreender agora todo demônio que levanta a muralha de incredulidade na mente daqueles que estão aqui, com sentimentos de falência na família, que o diabo está falando agora. Isso é para os outros, não é para você. Eu repreendo agora. Cai por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque o meu Deus não mudou. O meu Deus não mudou. O Deus é o mesmo. Se Ele estrutura e restaura um casamento, Ele pode fazer com qualquer um, porque nada é impossível para Ele. Nada é impossível para Ele. O diabo não vai roubar os seus filhos. Você não tirou filhos para a calamidade. Não. Começa a levantar a sua voz e começa a convidar Jesus para a sua casa. Diga: se Jesus vem morar dentro do meu lar, eu preciso da tua presença dentro da minha casa. Oh, começa a clamar agora pela salvação do teu filho. Começa a clamar agora pela restauração do teu casamento, para que Deus acenda o amor, para que Deus multiplique o amor. Vale a pena sim viver em família assim. A família é um projeto de Deus. Deus não chamou ninguém para estar só. Ninguém. Porque Deus não é só. Deus não é só. Quando Ele te fez, Ele não falou: farei ao homem. Não. Ele falou: façamos o homem. Você foi feito no plural. Quando Deus te fez, Ele estava acompanhado. Existia o Espírito Santo, existia Jesus. Você é projeto de um coletivo. Você não nasceu para ser só. Você não nasceu para se sentir sozinho. Você não nasceu para ver a sua família destruída. E nessa hora nós somos igreja do Senhor. Espírito Santo. Espírito Santo, eu sei que tem famílias que precisam agora de um toque profundo no teu poder agora. Agora, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, tua presença é real aqui no nosso meio. Onde estiverem um ou dois ou três reunidos no teu nome, o Senhor estaria. E eu sei que a tua presença é real aqui. E eu te peço agora, Espírito Santo, começa a colocar demônios para correr agora. Agora. Oh, pela autoridade que é o nome de Jesus, nós denunciamos, sai agora! Sai agora! Todo demônio, todo trabalho levantado para destruir família, todo trabalho, toda obra de bruxaria que se levanta contra o casamento, nós jogamos por terra, é agora! Fica na basura e canta lá mais! É o momento de você guerrear pela sua casa. De guerrear pela sua casa. Vale a pena sim viver em família assim. Aleluia. Deixa Deus se tocar agora. Deixa Deus se tocar agora. Deixa Ele tocar profundo em você. Deixa Ele tocar profundo na sua alma.
está aqui. Jesus está aqui. Uns se preocupam com o que vai por fora. Uns se preocupam com o que vai por fora. Jesus toca fora também. Ele toca fora. Ele é o oleiro. Mas o vaso, ele não cresce quando é tocado por fora. Ele não cresce. Ele só é moldado. Ele só é moldado. O vaso só cresce quando o oleiro toca por dentro. É por dentro. E ele vai empurrando as paredes. E ele vai empurrando as paredes e vai gerando espaço para que a glória de Deus possa entrar. E vai gerando espaço. Se você quer ter uma família restaurada, meu irmão, se você quer os seus sentimentos curados, você precisa permitir que o Senhor te toque por dentro, meu irmão. Por dentro, porque de exterior e de estereótipo o mundo já está cheio. Talvez a tua vida já esteja cheia e você sabe que isso não dá conta. Você sabe que isso não dá conta. Se você quer que o Espírito Santo entre na tua casa, entre no teu coração, abre agora, deixa ele tocar por dentro. Deixa ele tocar por dentro, deixa ele tocar por dentro, deixa ele tocar por dentro, deixa ele administrar o Espírito Santo na tua vida, deixa ele te regar com o seu Santo Espírito, com a sua água, deixa ele gerar espaço dentro da tua casa para ele poder habitar. Eu quero orar pelas famílias, mas antes eu quero fazer um convite. Você que está aqui nessa noite, que não teve um encontro com Jesus, que não sabe o que é pertencer a uma família espiritual, você tem essa oportunidade agora de ter uma família de um monte de cabos. Levante cabos, por favor, levantem suas mãos. De um monte de cabos para andar junto com você. Se você quer decidir entregar a sua vida para Jesus agora, se você quer ter esse consolador, sai do teu lugar, sai do teu lugar. Você não precisa andar sozinho, você não precisa sofrer sozinho, não precisa. Tem um montão de gente aqui para sofrer contigo. Afinal, a gente não quer te amar para ser feliz, a gente quer te amar só para te amar. Jesus quer te amar só para te amar. Você que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite, você que está afastado, você que está longe, você que há tempo não sabe o que é ter a presença do Consolador na tua vida, sai do seu lugar, meu irmão. Você não precisa estar só, não precisa. Nós vamos cantar essa canção. Você tem o tempo dessa canção. Você pode sair daqui acompanhado com o Espírito Santo e de quebra ganhar uma grande família que estão cantando ao seu redor. Escute a voz do Espírito Santo. Você não precisa estar só. Você não precisa andar só. Você não precisa viver na depressão. Você não precisa viver uma vida triste, uma vida não resolvida. Deus pode tomar o dinheiro da tua vida, mas você precisa deixar. Esse é o tempo que você tem para sair do seu lugar. Deus preparou essa noite para você. Não é à toa que você está sentindo dificuldade de sair do seu lugar. Não é. Porque há uma batalha agora pelo teu coração. Há uma batalha agora pelo teu coração. Mas você pode decidir estar com o Senhor Jesus. Você pode entregar a sua vida a Jesus e voltar para Ele agora. Sabe, eu não vou fazer porque eu não sei o que fazer, não importa. Se você quer, venha. Porque a Bíblia diz que Ele coloca o querer, mas Ele também coloca o realizar. Não é você que vai fazer, é Ele. É Ele. Abre o teu coração. Abre o teu coração. Vamos cantar? Você ainda tem tempo. Você ainda tem tempo. Deixar um pouco o seu orgulho de lado.
sei que tem pessoas aqui que poderiam ser com a vida transformada pelo Espírito Santo. Salvador não precisa ir à frente, precisa sim. Precisa sim. A Bíblia diz que aquele que se envergonha do Senhor Jesus no último dia não terá parte com o Senhor. É uma pena. É uma pena. É uma pena. Saber que existe um Consolador que pode transformar a nossa vida, mas tem pessoas que acreditam. Nós vamos estar orando com o seu nome, irmão. Glauber. Você está afastado. Bota a mão no seu coração para orar com você. Não é só oração comigo, Glauber. Diz assim: Senhor Jesus. Isso. Pode chegar, já pode orar, tá? Diz assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego. Isso, fala alto, eu entrego a minha vida no seu controle. Eu te peço que o Senhor seja o meu consolador. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu sou parte da tua família e eu me sinto aceito e acolhido. Levante sua mão para cá, meu irmão. Senhor, nós louvamos pela vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Oh Deus. Pai, que se eles vieram aqui realmente conduzidos pela produção do Espírito de Deus, eu creio que tu farás uma grande obra na vida deles. E Deus, nós nos comprometemos diante de ti, como família, a sermos carros, a andar com eles, a sermos colunas, a caminharmos com eles. Porque um dia o Senhor fez isso conosco. E Deus, e é isso que nós faremos a cada um, com cada um que o teu Espírito Santo enviar. Que eles se sintam acolhidos, que eles se sintam amados pela tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês serão conduzidos também? Vocês vão receber uma palavra lá na frente. Irmãos, me dá mais 2 minutinhos. Eu sei que eu passei muito da hora. 2 minutinhos, 2 só. 5. Vamos orar? Vamos orar? Né? Falar para caramba de oração e orar chega a ser um contraditório, né? Tem que orar. E fechar essa pressão mensagem sem orar pela nossa casa não é uma contradição? É ou não é? Então, os filhos que estão com os pais aí, o pessoal já se montou, não mesmo? Filhos com seus pais, por favor. Se não tiver pai com a mãe, se tiver com a mãe, vai cumprir, vai contigo, mais tiver, se não tiver, você vem com a minha família. Dá uma mão à família de Deus que está do seu lado aí. Fecha o círculo com a tua família. Isso. Você que é pai, você que é mãe, que está com o seu filho, eu quero que você imponha a mão dos seus filhos agora. E declara a bênção do Senhor sobre a vida dele. Agora, começa a orar. Começa a orar, meu irmão. Já contei para você, eu não sou pai, você é pai. Você sabe o que você deseja para o seu filho, sabe? Ora por ele agora. Ora por ele agora mesmo. Ora por ele agora. Se os muitos quiserem com suas famílias, podem ir. Vamos selar essa noite com a nossa casa, com a nossa família. Você que pode estar com a sua família, ore pela sua casa agora. Sandra, minha família está longe. Ore agora. A palavra de Deus diz que Deus é Deus de perto e também é Deus de longe. Eu sei que a canção diz isso, mas é o que a palavra de Deus diz. Ele é Deus de perto e também é de longe. Você que não sabe onde o seu filho está nesse momento, onde o seu marido está nesse momento, começa a falar agora. Começa a falar agora, começa a movimentar esse ano agora. Começa a pedir a Deus, Deus, dá ordem aos seus anjos a respeito do meu filho. Começa a clamar agora, meu irmão. Começa a clamar agora. Eu creio que o Espírito Santo começará a ruir as estruturas. Ele vai começar a abalar as estruturas de prisões, de grilhões.
prisões estão sendo despedaçadas agora. Oh, se você tem filho que está no vício, se tem filho que está sendo assolado por espírito de homossexualismo, de alcoolismo, de prostituição, não importa o que, porque tudo é pecado. Começa a clamar a presença de Jesus agora na sua casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está na nossa casa. Tragada foi a morte pela vitória. Oh, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus está na nossa casa. Você não é bem-vinda. Tu não é bem-vindo na nossa casa, diabo. Aleluia, aleluia. Começa a profetizar agora a salvação dos seus parentes. Começa a salvar, começa a listar nome por um. Começa a falar, meu irmão. É ato de fé, começa a falar o nome de um por um. Começa a falar, começa a ligar agora. Começa a falar, é o João, é o Pedro. Começa a falar agora, meu irmão. Começa a ligar agora. Seus filhos, seus tios, seus parentes. Começa a orar agora. Deus salva o Paulo. Deus salva o João. Deus salva o Sérgio. Deus salva a Maria, Deus salva. Aleluia, aleluia. Aleluia. Oh Deus, oh Deus. Oh Deus, toda a história da nossa família, Senhor. Quebra toda a sentença de morte, ó Pai. Oh Deus, toda inimizade, Pai. Toda inimizade, Senhor. Se há irmãos que não falam com irmãos, se há filhos que não falam com suas mães, se há filhos que não falam com seus pais, se há casais aqui, Deus, onde o amor já se foi, onde o respeito já se foi. Ah, Espírito Santo! Eu te peço nessa noite, toque agora, toque agora. Aleluia. Aleluia. Restaura a honra da nossa casa. Abençoa os filhos, Senhor. Guarda as crianças, guarda os adolescentes, Deus. Não deixe que eles sejam seduzidos por esse mundo, ó Pai. Eu te peço, Deus, pelos adolescentes e crianças desta igreja, se revela a eles, Senhor. Mostra para eles que não existe nada melhor do que te servir. Que vale a pena ter uma atitude radical contra o pecado. Ainda que às vezes nós sejamos, Senhor, caçoados onde nós estamos. Oh, o Espírito Santo se revela a ele. Oh, que ele saia daqui nessa noite sabendo que o Senhor jamais o abandonará. Eu te clamo agora, Deus, por todos os casais que ainda estão caminhando para o matrimônio. Oh, Senhor, dá um casamento de bênção, Pai. Teus filhos que estão, Deus, atordoados, às vezes com os compromissos, e que muitas das vezes esquecem de te clamar, que acham que é pela força do trabalho que as coisas vão acontecer. A tua palavra diz que nós precisamos buscar em primeiro lugar o teu reino. É o teu reino, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Porque anda ansioso. Por que você está ansioso, meu irmão e minha irmã? Se Deus veste os lírios dos campos, como ele se esquecerá de ti? Ah, Deus, eu te peço agora pelas famílias e pelos casamentos, Senhor. Reaviva o amor, Senhor, agora. Reaviva o amor agora, Deus. Faz a escama dos olhos caírem, Senhor. Faz a escama dos olhos caírem, Deus. Quebra toda obra de encantamento, Senhor. De achar, Senhor, que se sair de casa, ou que se for com outra pessoa, conseguirá ser feliz, Senhor. O que precisa ser tratado é o meu coração, Deus. É o meu coração, Deus.
Eu não me realizo na minha mulher, eu não me realizo no meu filho, é o Senhor que me realiza. É o Senhor que me realiza. Uma família bendita não é uma família que se realiza em uns aos outros, mas são membros que são realizados na presença do Senhor. É um pai que é realizado em Deus, é uma mãe que é realizada em Deus, são filhos que são realizados em Deus. Isso é uma família realizada, não é realizada no outro, porque o outro é falho como eu sou, e não tem nada para me oferecer que eu também não possa, mas o Senhor pode. O Senhor pode. O Senhor pode, tu tens poder, ó Deus. E eu te peço agora, Pai, abençoa, Pai, cada família aqui representada, Deus. Abençoa os teus filhos que têm passado dificuldade financeira, e isso tem atrapalhado a união conjugal. Ah, Deus, fortalece os teus filhos, Espírito Santo. O mundo lá fora está em crise. O mundo lá fora olha para o lado e não vê solução. Mas, Espírito Santo, nós temos a Ti. Tu és o nosso Consolador. Tu és o nosso Consolador, Espírito Santo. Toma conta da nossa casa. Toma conta da minha família, Deus. Eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço pela minha esposa, que tem sido coluna para o meu ministério, coluna para a minha vida. Muito obrigado pela vida da Ive, Senhor. Obrigado porque a esposa que tu me deste é a prova de que tu me amas. Eu estou fazendo essa oração porque eu creio que todos estão fazendo a mesma oração, Deus. A família que tu nos deste é a prova do teu amor. A minha família, Deus, é a expressão do teu amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Passei os 5 minutos. Vale a pena viver em família, meu irmão. Em lugar nenhum você vai viver isso. Não estou falando de igreja, não. Estou falando da tua casa. Se você com a tua esposa, com os teus filhos fecharem esse acordo de trazer Jesus para sua casa, grandes coisas vão acontecer dentro do seu lar. Amém, meu irmão? Chega em casa, ora com a tua família. Vai para o Silvio Santos, não. Entendeu? Vai não, irmão. Sabe, vai para a TV, não. Chega em casa, estende esse culto. Estende esse culto. Fala assim, amor, vamos orar. Aí o que acontecer depois da oração, aí já é problema de vocês, né? Bota os filhos para dormir e deixa Deus agir com o sobrenatural dele, né? Irmão, eu creio que Deus opera em todas as instâncias da nossa vida. Amém? Você entendeu? Amém. Levanta sua mão e seja abençoado nessa noite. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, muito mais além de ti, sobre a tua família. Que onde a tua casa plantar, onde a tua família pisar ou passar, todos reconheçam a presença de Deus na tua vida. Que todos reconheçam a presença do Espírito Santo e do Consolador na tua casa, porque lá será a habitação da sua paz. Que Deus tenha misericórdia da tua vida, que Deus tenha misericórdia dos teus filhos e que Deus enche a tua casa da sua paz. Vira para o teu irmão, dá um abraço dele e diga assim, vale muito a pena viver em família. Amém? Deus abençoe, meu irmão. Uma semana de vitória para você e para a sua casa.